Tem alguns espaços aéreos que são particularmente movimentados. No Brasil, a Terminal São Paulo, onde ficam Cumbica, Congonhas e Viracopos, além de vários outros menores, como o Campo de Marte, Jundiaí e Sorocaba, é o maior exemplo. Nos Estados Unidos, o espaço aéreo ao redor da cidade de Nova York é um dos mais movimentados do mundo. Tem 3 grandes aeroportos internacionais a poucos quilômetros um do outro e outros 35 aeroportos menores na região, formando um sistema bastante complexo. Apesar disso, esse sistema funciona tão bem que raramente alguma coisa dá errado. Mas, infelizmente, não existe sistema perfeito. No dia 25 de janeiro de 1990, os passageiros de um voo da Avianca não tinham ideia de que estavam prestes a se tornar a exceção à regra. Hoje nós vamos acompanhar o voo 052 da Avianca, o avião que não conseguia pousar. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. A Avianca é uma companhia aérea da Colômbia, uma das mais antigas em operação no mundo. Nos anos de 1980 e 1990, a Avianca operou uma frota composta por 3 modelos da Boeing. O 747 para voos de longa distância, o 727 para voos de curta distância e para rotas de médio alcance, o já antiquado Boeing 707. Podia ser antiquado, mas certamente o 707 é uma das aeronaves mais bonitas já utilizadas na aviação comercial. O 707 foi o primeiro jato comercial americano realmente bem sucedido, quando entrou em serviço em 1958. Embora revolucionário quando foi lançado, em 1990 o 707 já era considerado ultrapassado. A Avianca utilizava a versão de longo alcance do 707. Isso o tornava ideal para o serviço direto da Avianca da Colômbia até Nova York. Na tarde de 25 de janeiro de 1990, 3 pilotos e 6 tripulantes de cabine preparavam o seu 707 para decolar de Medellín. No comando do voo estava um experiente piloto de 51 anos, que voava para a Avianca desde 1962, tendo acumulado 16.787 horas de voo, incluindo cerca de 1.500 horas no 707. O copiloto tinha 28 anos e um total de 1.837 horas, das quais apenas 64 no 707. Portanto, havia uma grande diferença de experiência entre os dois. De fato, o comandante ingressou na Avianca no mesmo ano em que o copiloto nasceu. O terceiro membro da tripulação era um engenheiro de voo de 45 anos, que era, na verdade, o mais experiente no modelo, com 10.134 horas totais, incluindo 3.000 no 707. Nenhum dos membros da tripulação tinha qualquer registro de dificuldades de treinamento, mas pelos padrões modernos, a qualidade do treinamento naquela época seria considerada bastante deficiente. Em 1990, a Avianca, por exemplo, ainda não instruía suas tripulações sobre os princípios de CRM. Além disso, havia também problemas com a proficiência em inglês entre muitos pilotos da Avianca. E aparentemente o comandante deste voo não falava inglês suficiente para se sentir confortável conversando com os controladores de tráfego aéreo americanos, o que logo acabaria tendo um papel importante nesse voo. Diga-se de passagem, os americanos que vivem em Nova York têm uma fama de serem pessoas bastante ríspidas, para dizer o mínimo. E os controladores de tráfego de Nova York não fogem a essa regra, em especial com pilotos que não dominam completamente o inglês. Os pilotos já sabiam que o 707 do voo 052, uma aeronave de 22 anos, tinha uma série de problemas técnicos potencialmente significativos. Um dos mais importantes era que o piloto automático estava inoperante, o que por si só não é realmente um problema, mas aumenta em muito a carga de trabalho e o estresse dos pilotos. Além disso, a tripulação do voo anterior também havia relatado que os Flight Directors não estavam funcionando corretamente quando usados no modo de aproximação. O Flight Director é uma sobreposição no visor de voo principal que instrui os pilotos sobre como voar para atingir uma trajetória de voo específica. Sem piloto automático e sem Flight Director, uma aproximação ILS seria muito difícil. Em Medellín, a tripulação de cabine ajudou a embarcar os 149 passageiros. Enquanto isso, a tripulação de voo recebia a documentação do despachante da Avianca.
O plano de voo previa Boston como o aeroporto de alternativa e também incluía um detalhamento do combustível necessário para a viagem. A Avianca determinava que o voo precisava ter combustível suficiente para taxiar até a pista, decolar, voar até seu destino, fazer uma aproximação abortada, voar até a alternativa, fazer uma espera de 30 minutos a 1.500 pés e pousar. Tudo isso somado a um combustível de reserva equivalente a 10% do tempo de voo. Isso significava que, para o voo de 4 horas e 40 minutos até Nova York, seriam necessárias, no mínimo, 6 horas e 8 minutos de combustível, 1 hora e 28 minutos de reserva. Para adicionar uma margem extra de segurança, a política da Avianca era adicionar mais combustível acima do mínimo, até que a aeronave atingisse seu peso máximo de decolagem. Embora o 707 da Avianca fosse equipado com um kit para diminuir o ruído das antiquadas turbinas, que aumentava o seu consumo, isso já estava considerado nos cálculos. Portanto, para a tripulação, eles haviam abastecido muito mais combustível do que o necessário e provavelmente pensavam que estavam mais do que preparados para qualquer tipo de contingência. Mas eles não tinham ideia da verdadeira gravidade da situação que estava se desenvolvendo no seu destino. Naquele dia, um grande sistema de baixa pressão estava posicionado sobre todo o nordeste dos Estados Unidos. Baixa pressão atmosférica normalmente está associado a tempo ruim. Nesse dia, havia céu nublado, chuva e ventos fortes por toda a costa leste, até o Canadá. Com a expectativa de que as condições piorassem ainda mais no final do dia, especialistas da Administração Federal de Aviação, na Central de Controle de Fluxo, CFC, em Washington, começaram a discutir como lidar com a situação naquela manhã, muito antes do voo 052 da Avianca decolar de Medellín. A CFC, ou Controle de Fluxo, é o centro nervoso do tráfego aéreo dos Estados Unidos. Sua principal função é garantir que a demanda corresponda à capacidade dos principais aeroportos. Durante o mau tempo, o número de aeronaves que um aeroporto pode aceitar diminui, já que a baixa visibilidade pode impedir o uso de algumas pistas, ou ventos fortes podem forçar os controladores a aumentar o espaçamento entre as aeronaves. Quando a capacidade de um grande aeroporto é reduzida, o CFC institui um plano de contingência. Uma das formas de fazer isso é ordenar uma espera em solo para aeronaves com destino ao aeroporto afetado, atrasando a partida dessas aeronaves para que a capacidade em seu destino não seja excedida. Para os passageiros é muito ruim, mas é muito melhor manter as aeronaves em solo do que causar atrasos ou até mesmo desvios em rota. Nesse dia, o controle estava ciente de que teria que implementar um plano de contingência em toda a região de Nova York. Para entender melhor, é preciso explicar como o sistema de controle de tráfego aéreo está estruturado. Nos níveis superiores, os Estados Unidos são subdivididos em 22 setores diferentes, cada um governado por um Centro de Controle de Tráfego Aéreo, ou ARTCC, Air Route Traffic Control Center. Seria o equivalente aos setores das FIR que temos no Brasil. Vamos chamá-lo de controle. O controle de Nova York controla o tráfego sobre a cidade de Nova York e Long Island, bem como partes de vários estados vizinhos, e faz fronteira com o controle de Boston ao norte e o controle de Washington ao sul. Se uma aeronave estiver se dirigindo a um aeroporto dentro da área do controle de Nova York, no meio da descida ela é transferida para o TRACON, Terminal Radar Approach Control, ou simplesmente aproximação. O papel da aproximação, ou APP, é retirar as aeronaves que descem do espaço aéreo de nível superior e, em seguida, canalizá-las para os corredores designados para cada um dos aeroportos da sua área, e também controlar as aeronaves que partem desses aeroportos. Assim que uma aeronave estiver estabelecida em aproximação a um aeroporto, ela é transferida para o terceiro e último estágio, que é a torre de controle. Para aeronaves com destino ao JFK, em Nova York, a torre assumirá o controle apenas nos últimos minutos de voo, basicamente o tempo suficiente para liberá-las para o pouso. Para fins de controle de fluxo, os supervisores da torre em cada grande aeroporto de Nova York
reportam sua capacidade estimada ao especialista da aproximação, que então coordena a taxa de aceitação com o CFC. Por exemplo, se o controle de fluxo sabe que 40 aeronaves com destino ao JFK estão programadas para chegar em um determinado horário, e a torre espera que sua taxa de aceitação durante esse período seja de apenas 35 aeronaves por hora, então o controle de fluxo pode, por exemplo, dizer a Chicago para atrasar a decolagem de 5 voos com destino ao JFK. Mas o controle de fluxo dos Estados Unidos só tem autoridade para atrasar decolagens de voos domésticos, não para aeronaves chegando do exterior. Naquele dia, o especialista da aproximação relatou ao CFC que, devido às condições meteorológicas, o JFK só poderia receber 28 aviões por hora. Mas o controle de fluxo queria 32 aviões por hora, porque mais de 50 voos com destino a Nova York, vindos da Europa, já haviam decolado e chegariam durante a tarde. E essas aeronaves precisariam pousar de qualquer maneira. Isso significava que, se a taxa de aceitação fosse muito baixa, a maioria dos voos domésticos teria que ser retida em solo por longos períodos, enquanto o acúmulo de voos internacionais era eliminado. Apesar do alerta do especialista, o controle de fluxo central determinou que o JFK trabalharia com uma taxa de 33 aeronaves por hora. Então, essencialmente, o que o controle de fluxo fez foi liberar conscientemente mais aeronaves com destino ao JFK do que o aeroporto teria capacidade de receber. Mas, como veremos mais à frente, essa decisão teve consequências muito sérias. À medida que o dia avançava, o tempo em Nova York piorava, e, como esperado, os controladores tiveram dificuldades para absorver 33 aeronaves por hora. Quando o voo 052 da Avianca decolou de Medellín às 15 horas e 8 minutos, o especialista da aproximação já havia alertado o controle de fluxo inúmeras vezes de que o programa não estava funcionando e que as aeronaves estavam entrando em padrões de espera, aguardando sua vez de pousar. Mas calma que ainda vai ficar muito pior. A partir das 16 horas, o tempo em Nova York piorou muito. Até então, as aeronaves vinham pousando nas pistas paralelas do JFK, a 22 da direita e a 22 da esquerda. Mas agora a visibilidade havia caído abaixo dos mínimos para a 22 da direita, reduzindo o aeroporto a apenas uma pista. Essa deterioração estava prevista, mas o mau tempo chegou antes do previsto. Portanto, era vital que a central de controle de fluxo reduzisse a taxa de aceitação planejada e ordenasse uma parada em solo generalizada para voos com destino a Nova York. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Assim, à medida que as aeronaves continuavam a decolar para Nova York, o congestionamento aéreo piorava, e às 16h30 havia 39 aeronaves aguardando para pousar no JFK, enquanto o número real de pousos por hora havia caído para menos de 30. Às 18 horas, o controle de Nova York estava tão lotado que muitas aeronaves também estavam aguardando no controle vizinho, em Washington. E enquanto isso acontecia, o voo 052 da Avianca decolava e seguia para o norte, direto para esse caos, com os pilotos sem nenhuma ideia do que os aguardava. Normalmente, quando se prevê mau tempo e atrasos, os pilotos entram em contato com a empresa para obter as informações mais atualizadas sobre o tráfego aéreo, o clima e também para planejar alternativas. Mas no voo 052 da Avianca, nada disso parece ter acontecido. E para entender o porquê, precisamos falar um pouco mais sobre como esse voo foi despachado. Os pilotos do voo 052 receberam previsões meteorológicas com 10 horas de antecedência. A previsão para o JFK era de visibilidade de 1.600 metros, com chuva, céu nublado a 240 metros e rajadas de vento de até 55 km por hora. Bastante ruim, mas ainda acima dos mínimos. A previsão para o aeroporto alternativo, Boston, era pior, indicando visibilidade de 1.200 metros, com chuva, céu nublado a 150 metros e rajadas de vento de até 45 km por hora. Mas então, por que Boston foi selecionada como alternativa? Acontece que a equipe que elaborava os planos de voo da Avianca utilizava um sistema de computador que inseria automaticamente Boston como aeroporto alternativo para todos os voos para o JFK,
sem verificar as condições meteorológicas. E os despachantes da Avianca não verificaram se a alternativa era apropriada ou não. Os próprios procedimentos da Avianca exigiam que o aeroporto alternativo tivesse pelo menos 1.000 pés de teto de nuvens e 10 quilômetros de visibilidade, o que claramente não era o caso nesse dia. Os pilotos deveriam ter percebido isso ao verificar a documentação de despacho, porque garantir que tem um aeroporto alternativo adequado é uma parte muito importante do planejamento do voo. Se os pilotos tivessem notado o mau tempo, poderiam facilmente ter mudado a alternativa para Buffalo, no oeste do estado de Nova York, que estava com um bom tempo, mas isso nunca aconteceu. Além disso, os pilotos poderiam e deveriam ter solicitado informações meteorológicas atualizadas durante a rota, mas por alguma razão inexplicável, também não o fizeram. A Avianca tinha um contrato com uma central de despacho em Miami, para a qual a tripulação poderia ter ligado para solicitar essas informações, mas eles também nunca o fizeram. E de acordo com os despachantes que trabalhavam lá, eles raramente tinham notícias de qualquer tripulante da Avianca. Isso pode sugerir que a cultura na Avianca não estava realmente incentivando os pilotos a serem muito assertivos. Lembra quando eu falo que a assertividade é uma das qualidades mais importantes num piloto? Por várias horas, o voo 052 continuou sem incidentes em direção ao norte. Eventualmente, eles passaram pelo controle de Miami, Jacksonville e finalmente Washington, onde, de repente, se depararam com uma enorme fila com destino a Nova York. Às 19h04, Washington colocou o voo 052 em espera sobre Norfolk, Virgínia, a quase 500 quilômetros ao sul do destino. E isso ocorreu porque não apenas todos os pontos de espera na área de Nova York já estavam lotados, mas também os pontos de espera no próprio setor de Washington. Após 19 minutos de espera sobre Norfolk, o voo 052 foi finalmente autorizado a prosseguir até Atlantic City, Nova Jersey, para um segundo padrão de espera, a fim de aguardar a abertura de espaço no setor de Nova York. Durante esse período, os pilotos foram autorizados diversas vezes a descer, o que provavelmente manteve a impressão de que estavam pelo menos fazendo algum progresso. Mas às 20h09, após 26 minutos de espera em Atlantic City, o copiloto finalmente pediu a Washington informações sobre quaisquer atrasos em Boston. Este foi o primeiro indício de que a tripulação de voo talvez estivesse começando a ficar um pouco preocupada. O controlador de Washington declarou que Boston estava aberto e aceitando voos, e que eles poderiam esperar mais 30 minutos de espera no espaço aéreo de Nova York para o JFK. Nesse ponto, o voo 052 já estava em espera há 45 minutos, o que é um tempo bastante longo. Então, 30 minutos a mais deveriam ter definitivamente começado a soar o alarme sobre o estado de combustível. Mas hoje em dia, a tripulação combina um nível mínimo de combustível para o desvio. E se a previsão é que a aeronave vai se aproximar desse nível, a decisão é desviar imediatamente, mesmo antes de tentar uma aproximação no destino, especialmente se o tempo estiver ruim. Também é possível continuar para o destino e usar o combustível do desvio, mas somente se o tempo e a situação forem tão bons que um pouso seja altamente provável. Atualmente, o cálculo dos níveis de combustível esperados em qualquer ponto diferente seria feito com o computador de gerenciamento de voo. No 707 da Avianca, essa tarefa seria do engenheiro de voo, mas não há nenhuma evidência de que isso tenha sido feito nesse voo. Às 20h12, Washington autorizou o voo 052 a continuar para o norte, em direção a Nova York, onde foram posteriormente liberados para o fixo Cameron, 63 quilômetros ao sul do aeroporto JFK. O Cameron era um ponto onde as aeronaves com destino ao JFK normalmente eram transferidas para a aproximação. Mas naquele dia, como havia mais aeronaves no espaço aéreo do que o aeroporto podia receber, as aeronaves foram empilhadas em padrões de espera sobre Cameron, em vários níveis de voo. Como a função da aproximação é sequenciar as aeronaves para a aproximação, eles não seguram as aeronaves em seu espaço aéreo. Em vez disso, só aceitam uma nova aeronave quando há espaço disponível na fila de pouso.
Além disso, é necessário manter uma certa distância entre as aeronaves no corredor de aproximação, para que os voos não comecem a se aproximar quando o avião da frente começar a desacelerar para a aproximação. Quando o voo 052 da Avianca finalmente chegou a Cameron, eles eram os últimos da fila para serem repassados para a aproximação. E quando você tem, digamos, 8 aeronaves à sua frente e cada uma delas leva 5 minutos para cobrir a distância de separação antes que a próxima aeronave possa deixar a espera, então estamos diante de um atraso mínimo de 40 minutos. Tudo isso era evidente para os controladores, mas não tanto para a tripulação da Avianca, que parecia não ter ideia da gravidade desses atrasos. Às 20 horas e 18 minutos, quando o voo 052 chegou a Cameron, voando a 14 mil pés, Nova York informou a tripulação que aguardasse uma nova autorização às 20 horas e 30 minutos. Provavelmente a tripulação acreditava que aquele era o momento em que finalmente receberiam autorização para a aproximação, mas não era exatamente isso que um Expect Further Clearance Time significava. Na verdade, o controlador não tinha ideia de quando o voo 052 seria autorizado para a aproximação, mas esperava receber autorização para continuar a descida às 20h30. É provável que a tripulação da Avianca não tenha entendido isso e, posteriormente, investigadores colombianos apontaram que, se um Expect Further Clearance Time não se refere ao momento em que o avião será autorizado para a aproximação, então qual era o seu objetivo? O que faz todo sentido. Por isso, essa expressão não é mais utilizada. Em vez disso, os controladores hoje informam apenas o tempo previsto de aproximação ou, se esse tempo for desconhecido, eles dirão algo como espera por tempo indeterminado. Se neste estágio a tripulação do voo 052 tivesse sido informada para esperar por tempo indeterminado, eles poderiam ter decidido simplesmente desviar imediatamente para a sua alternativa, ou pelo menos começar a elaborar algum tipo de plano de contingência. Mas isso não aconteceu. Se os pilotos tivessem solicitado as informações mais recentes sobre as condições no JFK, teriam descoberto que o tempo estava muito pior do que o esperado. De fato, a visibilidade estava próxima dos mínimos de pouso, combinada com ventos fortes e chuva. De fato, às 20 horas e 35 minutos, o JFK informou ao controle de fluxo que 20% de todos os voos que tentaram se aproximar da pista 22 da esquerda foram forçados a arremeter, devido à baixa visibilidade. Portanto, definitivamente não era o momento de se comprometer com aquele aeroporto específico. Mas aqui parece que os pilotos caíram na armadilha de acreditar que uma aproximação ao JFK estava próxima e que, uma vez liberados para a aproximação, todos os seus problemas seriam resolvidos. À medida que o primeiro tempo EFC de 20 horas e 30 minutos se aproximava, o controlador forneceu um novo tempo EFC de 20 horas e 39 minutos, ao mesmo tempo em que autorizava o voo a descer para 11 mil pés. A tripulação aceitou sem protestar. Estavam recebendo novas autorizações, então claramente estavam progredindo, certo? Bem, o horário 20h39 chegou e passou sem nenhuma outra autorização emitida. Foi por volta desse horário que a tripulação provavelmente começou a ficar realmente preocupada com o estado de combustível, quando na realidade deveriam estar pensando nisso há pelo menos uma hora. Eles fizeram esperas em 3 locais diferentes por um total de 1 hora e 9 minutos, o que significava que haviam usado todo o combustível para o trecho da rota, além da maior parte do combustível de contingência e do combustível de desvio que tinham a bordo. Na verdade, só para pousar no JFK, agora eles precisariam usar seu combustível de reserva final, que nunca deveria ser usado, exceto em uma emergência real. Hoje em dia, se o piloto percebe que precisará utilizar o combustível de reserva para pousar, ele deve declarar emergência imediatamente, dizendo Mayday, 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 fuel. Ao fazer isso, informamos inequivocamente ao controle de tráfego aéreo que precisamos retirar todas as outras aeronaves de nosso caminho para que possamos pousar imediatamente. Na verdade, os pilotos poderiam ter utilizado as palavras emergência, Mayday e também Pam Pam, mas nenhuma dessas expressões foi utilizada naquele dia. Em vez disso, a tripulação continuou esperando além do tempo previsto para a liberação adicional.
até às 20 horas e 44 minutos, quando o controle de Nova York transmitiu um novo horário EFC de 21 horas e 5 minutos. Nesse ponto, os pilotos devem ter percebido que, se não obtivessem mais autorizações antes das 21h05, poderiam ficar sem combustível antes mesmo de chegar ao aeroporto. Então, em resposta a esse novo EFC, o copiloto transmitiu, abre aspas, bem, acho que precisamos de prioridade. Prioridade confere um senso de urgência, mas em geral os controladores presumiriam que, se a situação fosse uma emergência real, então os pilotos usariam uma daquelas 3 palavras que mencionei antes. Em resposta ao pedido de prioridade do copiloto, o controlador de Nova York perguntou: por quanto tempo você consegue manter e qual é a sua alternativa? O copiloto respondeu: sim, senhor, conseguimos manter por cerca de 5 minutos, é tudo o que podemos fazer. O que ele queria dizer era que, se não iniciassem a aproximação nos próximos 5 minutos, não teriam combustível suficiente para alcançar a pista, mas não foi exatamente isso que ele disse. Em resposta a isso, o controlador perguntou: qual é a sua alternativa? Ao que o copiloto respondeu: Boston, mas está cheio de tráfego, eu acho. O controlador pediu que ele repetisse a última mensagem e o copiloto então disse: era Boston, mas não podemos fazer isso agora. Não podemos, estamos sem combustível agora. Enquanto isso acontecia nas instalações do controle, um controlador de transferência, cuja função era organizar as transferências entre a área do controle e da aproximação, ouviu o pedido de prioridade do copiloto e imediatamente ligou para a aproximação para perguntar se eles poderiam receber o voo 052. Enquanto seu colega continuava falando com o copiloto, o controlador de transferência disse: Avianca 052, que acaba de sair do Cameron, só pode ficar mais 5 minutos na espera. Você acha que vai conseguir levá-lo para dentro ou devo configurá-lo para a alternativa? E em uma trágica coincidência, ele não ouviu o copiloto dizer que não poderia mais chegar a Boston, pois já havia se concentrado em chamar o Tracom naquele momento. Como resultado, o controlador de transferência entendeu que o Avianca só poderia ficar mais 5 minutos na espera, ou seja, após 5 minutos, eles teriam que desviá-lo para o seu alternativo. Quando, na verdade, o copiloto quis dizer que, se esperassem por mais de 5 minutos, poderiam nem chegar a Nova York. Então, em uma segunda falha crítica de comunicação, o controlador de transferência não informou à aproximação que o voo 052 havia solicitado prioridade. Menos de 1 minuto depois, o controle de Nova York autorizou o voo 052 a sair da espera e contatar a aproximação. E em poucos instantes, eles estavam fora da espera e prosseguindo em direção ao JFK. A autorização para contatar o APP convenceu os pilotos de que agora estavam recebendo prioridade, quando na verdade não estavam. Como o voo 052 havia saído da espera mais cedo, eles não tinham a separação adequada da aeronave à frente. Então, às 20 horas e 54 minutos, o APP os instruiu a virar à direita, o que era, para todos os efeitos práticos, outro padrão de espera. Se o voo 052 tivesse declarado emergência, o controlador obviamente teria ordenado que outras aeronaves saíssem do caminho em vez de dar-lhes uma órbita naquele momento. Então isso deveria ter sido uma evidência clara para os pilotos de que eles não estavam recebendo o tipo de assistência de que precisavam. Mas em vez de protestar, eles simplesmente aceitaram sem mais perguntas ou chamadas. É preciso notar aqui que o comandante não conseguia entender as transmissões do controlador porque não dominava o inglês ou não estava usando fone de ouvido, porque o copiloto teve que repetir cada instrução para ele. Então, neste caso, o copiloto simplesmente lhe deu o rumo para o qual havia sido liberado, sem explicar o que o controlador estava realmente fazendo ou por quê. E com o piloto automático inoperante, o comandante estava pilotando manualmente, o que exigia a maior parte de sua atenção. O piloto automático é um dispositivo que reduz a carga de trabalho, e quando você não o tem,
A carga de trabalho extra de pilotar o avião desloca a capacidade de direcionar a atenção para outros tópicos, como analisar o controle de tráfego aéreo e a situação do combustível, ou ouvir transmissões em um idioma estrangeiro. Então, neste caso, o comandante simplesmente voou o avião por esta órbita, como se não houvesse mais nada que pudesse fazer a respeito. Essa manobra custou ao voo 052 cerca de 6 minutos, que, se você se lembra, foi mais tempo do que o piloto disse que eles poderiam esperar. Se a aproximação tivesse dito para esperar 6 minutos, eles poderiam ter dito não, mas agora provavelmente acreditavam que estavam recebendo atendimento prioritário, porque devem ter racionalizado que esta era a maneira mais rápida de chegar à pista, embora obviamente não fosse. De qualquer forma, durante a órbita, o controlador também lhes deu mais algumas más notícias. Houve relato de tesoura de vento na aproximação, com uma mudança de 10 nós na velocidade do vento a 1.500 pés, e em seguida novamente a 500 pés. Na cabine, o comandante perguntou: "O que ele está dizendo? Tesoura de vento?" Ao que o copiloto respondeu, repetindo a transmissão do controlador em espanhol. Depois que o controlador os informou sobre a tesoura de vento, os pilotos sintonizaram o sistema automático de informações do terminal para obter as informações meteorológicas mais recentes. Durante esse período, os pilotos ainda insistiam que estavam de fato recebendo um tratamento prioritário, com o copiloto dizendo: "Eles nos acomodaram", e o engenheiro de voo afirmando: "Eles já sabem que estamos em más condições". O copiloto também tentou tranquilizar o comandante, acrescentando: "Eles estão nos dando prioridade", mas na realidade não estavam. Às 21h11, o controlador final do APP autorizou o voo 052 a interceptar a aproximação ILS para a pista 22 à esquerda e, em seguida, instruiu-os a contatar a torre. Logo, eles interceptaram com sucesso o localizador para alinhamento com a pista e, em seguida, começaram a se preparar para interceptar também a rampa de planeio. Essa seria a parte mais difícil, porque sem piloto automático e sem modo de aproximação no Flight Director, o comandante teria que realizar a aproximação manualmente. Com tesoura de vento relatada, baixa visibilidade, voo manual e combustível criticamente baixo, esta foi certamente a aproximação mais difícil que este comandante já havia feito. O combustível deles, naquele momento, estava tão baixo que, se não pousassem na primeira tentativa, poderia não haver uma chance para uma segunda aproximação. Dentro da cabine, o comandante continuava com dificuldade para processar o que seus colegas estavam dizendo. E, em certo momento, ele chegou a gritar com o copiloto e lhe disse: "Fale mais alto, porque eu não estou ouvindo." E isso era um sinal bem claro de que ele estava sob extremo estresse naquele momento. Às 21h18, após 6 horas e 10 minutos de voo, o Avianca 052 finalmente começou a interceptar a rampa de planeio, enquanto os pilotos estendiam progressivamente os flaps até a configuração máxima de 50 graus e também baixavam o trem de pouso. Mais tarde, descobriria-se que o flap 50 não era permitido com os kits especiais de silenciamento que este 707 estava equipado, o que provavelmente tornou o trabalho do comandante ainda mais difícil. Na cabine, o comandante tentava seguir a rampa de planeio, mas o fez com uma razão de descida muito alta, provavelmente devido ao vento contrário de 60 nós, que os estava levando a uma velocidade em solo menor do que o normal. Por causa disso, eles começaram a descer abaixo da rampa de planeio. O copiloto anunciou correções, as quais o comandante acabou corrigindo em excesso, o que é muito fácil de acontecer quando se está voando manualmente. Às 21h20, a torre do JFK autorizou o pouso do voo 052 da Avianca e informou que o vento estava agora a 90 graus a 20 nós. Portanto, com aquele vento de proa de 60 nós que eles tinham na altitude atual, isso significava que em algum momento, nos próximos minutos, eles experimentariam uma redução de 40 nós no vento, o que é conhecido como cisalhamento negativo do vento. Uma tesoura positiva de vento tende a aumentar a velocidade do ar e elevar o avião. Portanto, uma perda repentina de vento de proa teria o efeito oposto, fazendo com que a velocidade do ar diminuísse e o avião, em vez disso, descesse. Continuando a monitorar os instrumentos enquanto passavam por 1000 pés, o copiloto alertou repetidamente: ligeiramente abaixo da rampa de planeio,
E o comandante respondeu repetidamente, corrigindo excessivamente acima e depois abaixo da rampa de planeio, obviamente com muita dificuldade. E então, de repente, às 21h22, o vento de proa diminuiu 40 nós em questão de segundos, fazendo com que o avião descesse rapidamente. "É a tesoura de vento", exclamou o piloto, acompanhado pelo sistema de alerta de proximidade de solo entrando em ação. Terrain. Pull up. Eles estavam se aproximando muito baixo. A 3 km da pista, desceram a apenas 60 metros acima de um bairro residencial. O alerta de proximidade do solo soou 13 vezes, enquanto a tripulação olhava desesperadamente para fora, procurando a pista em meio à chuva e à neblina. Mas com um teto de nuvens a 60 metros e apenas 400 metros de visibilidade, eles não conseguiram avistar a pista. Na cabine, ouviam-se gritos desesperados, enquanto o comandante exclamava: a pista, onde está a pista?" O copiloto repetidamente respondia: Não a vejo. E foi nesse momento que o comandante chegou à terrível conclusão de que não conseguiriam pousar. Ele não tinha escolha a não ser dar a volta e torcer pelo melhor. Nesse ponto, o voo 052 tinha apenas cerca de 10 minutos de combustível. Então, mesmo que tivessem retornado imediatamente para o marcador externo e repetido a aproximação final, era questionável se conseguiriam. Mas se quisessem alguma chance de sobrevivência, tinham que pelo menos tentar fazer com que a aeronave rapidamente voltasse à aproximação. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o comandante começou a manobrar, ele disse ao copiloto para solicitar outro padrão de tráfego, enquanto o engenheiro de voo o alertou para que mantivesse o nariz suave para evitar respingos de combustível e falhas no motor. "Executando uma aproximação perdida, Avianca 052, relatou o copiloto pelo rádio, e a torre instruiu-os a virar à esquerda e subir para 2.000 pés, que era a altitude de interceptação do ILS. Ao ouvir a transmissão, o comandante começou a dizer: "Não temos combustível", mas o copiloto simplesmente releu a autorização e não protestou mais. O comandante continuou dizendo: "Não sei o que aconteceu com a pista, eu não consegui vê-la." E então acrescentou: "Diga a eles que estamos em uma emergência." Pelo rádio, o copiloto disse à Torre Kennedy: "Estamos ficando sem combustível." Mas ele ainda não usou a palavra emergência. E o controlador da torre também não perguntou quanto combustível realmente restava. O comandante continuou insistindo: "Avise-o de que estamos em uma emergência. Você o avisou?" Ao que o copiloto respondeu: "Sim, senhor, eu já o avisei." O que é o maior indicador que temos de que o copiloto acreditava que seu pedido de prioridade havia realmente comunicado o status de emergência ao controle de tráfego aéreo. Na verdade, porém, até o copiloto dizer "estamos ficando sem combustível", nem o APP nem o controlador da torre sabiam que o voo 052 tinha qualquer problema com o combustível. Enquanto a aeronave continuava a sua curva de saída, a torre os instruiu a contatar o APP para ressequenciamento, o que, aliás, não teria acontecido se o controlador acreditasse que eles estavam em uma emergência real. E mais uma vez o copiloto simplesmente atendeu ao pedido. Momentos depois, o controlador do APP os instruiu a subir para 3.000 pés para que pudessem retornar à fila de aproximação. O comandante disse ao copiloto para avisá-lo: "Não temos combustível." Mas o copiloto apenas confirmou a instrução para subir, acrescentando: "Estamos ficando sem combustível, senhor." Subir para 3.000 pés simplesmente desperdiçaria combustível e jogaria fora qualquer pequena chance que ainda tivessem. Mas o comandante obedeceu e eles começaram a subir assim mesmo. O controlador também disse: "Avianca 052, vou levá-los cerca de 15 milhas a nordeste e depois voltar para a aproximação. Tudo bem para você e seu combustível?" E antes de responder, o engenheiro de voo comentou que o controlador parecia irritado e o copiloto respondeu humildemente: "Acho que sim, muito obrigado." Então, por um tempo, só houve silêncio na cabine. Eu comento muito aqui no canal sobre assertividade. É uma característica que todo piloto precisa desenvolver. Tem uma atitude, no entanto, que o piloto precisa evitar ao máximo, que é a resignação. Resignação é aquela sensação de que não há nada que você possa fazer, então por que se dar ao trabalho de tentar? Os pilotos da Avianca demonstraram sinais de resignação,
já quando começaram a aceitar instruções que pioraram progressivamente a situação do combustível. Claro, o comandante provavelmente estava saturado de tarefas e não tinha nenhum treinamento em CRM, mas isso ainda não explica por que permaneceram tão relativamente passivos durante todo o processo. Às 21 horas e 32 minutos, 6 horas e 24 minutos depois da decolagem, com os medidores de combustível marcando quase zero, o voo 052 iniciou sua curva base para interceptar o localizador para uma segunda aproximação. Segundos depois, os motores começaram a desligar um após o outro. O engenheiro de voo gritou: "Motor 4 apagado", e segundos depois: "Motor 3 apagado". Sabendo que os motores restantes falhariam a qualquer segundo, o comandante gritou desesperadamente: "Mostre-me a pista!" Mas eles estavam a 24 quilômetros do aeroporto naquele ponto, sobre a costa norte de Long Island. Pelo rádio, o copiloto implorou: "Acabamos de perder 2 motores e precisamos de prioridade, por favor." Mas claro, agora era tarde demais. O controlador deu-lhes uma direção final para interceptar o localizador e quando a tripulação confirmou, essa foi a última coisa que se ouviu do voo 052 da Avianca. O gravador de voz da cabine capturou os pilotos ajustando seus instrumentos para a aproximação, mas a gravação foi interrompida abruptamente quando os motores 1 e 2 também ficaram sem combustível e desligaram, removendo o restante da energia elétrica da aeronave. Sem motores ou energia elétrica, as luzes também se apagaram quando o som dos motores se dissipou em um silêncio sinistro. Não havia nada que os pilotos pudessem fazer, exceto torcer para pousar em algum lugar plano e aberto. Às 21 horas e 34 minutos, o Avianca 052 bateu de nariz em uma encosta arborizada dentro da cabine. A força extrema do impacto fez com que os assentos se soltassem do chão, fazendo com que os passageiros fossem esmagados. Entre os 158 passageiros e tripulantes, morreram 73 pessoas, incluindo os 2 pilotos, o engenheiro de voo e 5 dos 6 tripulantes. Dos 85 sobreviventes, todos, exceto 2 crianças, ficaram gravemente feridos. Como não havia combustível, não houve incêndio. A investigação revelou que a aeronave partiu de Medellín, Colômbia, com combustível suficiente para voar até seu destino. O tempo de voo programado era de 4 horas e 40 minutos. No entanto, a aeronave caiu 6 horas e 26 minutos após a decolagem. Seu plano de voo previa uma carga obrigatória de 33,7 toneladas de combustível para o voo, que incluía, além do combustível para o táxi, combustível para o voo até o JFK, combustível de reserva, combustível para a alternativa e combustível para a espera, totalizando 6 horas e 8 minutos de voo. As evidências revelaram que uma quantidade adicional de combustível foi carregada a bordo do Avianca 052, acima da carga mínima regulamentar, elevando o total para cerca de 36,6 toneladas lá em Medellín. No entanto, nem essa carga extra foi suficiente para garantir a segunda tentativa de pouso. Em seu relatório final, o NTSB determinou que a causa do acidente foi a falha da tripulação em administrar adequadamente o combustível e em comunicar a situação de emergência ao controle de tráfego aéreo. Os fatores que contribuíram para o acidente incluíram a falha da tripulação em solicitar informações atualizadas sobre a situação na área de Nova York, o gerenciamento inadequado do fluxo de tráfego pela central de controle de fluxo e a alta dificuldade da aproximação manual em condições climáticas adversas e sob estresse. Isso impediu a tripulação de pousar o avião na primeira tentativa. Nos anos seguintes, a queda do voo 052 trouxe melhorias importantes na segurança em todo o mundo. Além de reformular a forma como os tempos de autorização são emitidos, os controladores de tráfego aéreo agora são muito mais incentivados a solicitar mais informações à tripulação caso suspeitem de um problema com o combustível. E a Organização da Aviação Civil Internacional estabeleceu os primeiros padrões globais unificados de testes para o inglês dos aviadores, a fim de garantir que pilotos do mundo todo pudessem se comunicar efetivamente na linguagem da aviação. Este acidente e outros ocorridos no mesmo período levaram a FAA a implementar novos padrões para o design de assentos de companhias aéreas.
a fim de garantir que os assentos pudessem suportar um impacto de até 16 G e permanecer na posição mesmo em caso de danos graves. Esta tragédia é, na verdade, um ótimo exemplo de por que devemos sempre nos planejar para contingências e reavaliar constantemente nossas opções. Um outro acidente que também ocorreu devido à pane seca foi o caso do voo da Chapecoense, que pode ser visto nesse outro vídeo aqui no canal. Embora em ambos os casos tenha havido pane seca, as causas no caso da Chapecoense foram completamente diferentes do caso da Avianca. Espero que tenham achado esse vídeo interessante. Lembrem-se de se inscrever no canal e deixar um comentário. Então, bora voar?